E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Chegamos ao livro de 2 Samuel e nos estenderemos hoje do capítulo 1 até o capítulo 4. No capítulo 1, Davi recebe um amalequita, e o amalequita estava crente que estava fazendo um favor a Davi. Número 1, se regozijando com a morte de Saul, enquanto Davi estava muito entristecido, não só com a morte de Saul, como também com a morte de Jonatas, o seu querido amigo, e também muitas pessoas preciosas do exército do povo de Deus. Enquanto Davi estava entristecido, esse amalequita chegou com a notícia de que estava com a coroa e com um bracelete de Saul e que ele estava regozijando, feliz da vida. Parabéns, Davi, Saul morreu. E aquilo, na verdade, era um motivo de vergonha e de grande tragédia para todo Israel. E como Davi, um homem segundo o coração de Deus, iria se alegrar com a morte horrorosa, violentíssima, né, com o fato de ter estendido o corpo, né? Primeiro Saul comete suicídio, depois o inimigo estende o seu corpo sobre a muralha da cidade, juntamente com o corpo do seu filho Jonatas. Isso era uma tristeza, uma vergonha para Israel. Como seria isso motivo de alegria e de regozijo? E o amalequita achou que estava abafando. Resultado, ele acabou sofrendo o fato de que Davi ordenou que seus servos também tirassem a vida dele, porque ele estava se regozijando com a morte do líder do povo de Deus. Embora este líder estivesse distante do Senhor, não é motivo para regozijo o fato deste homem ter morrido e trazido tanto opróbrio ao povo de Israel. O ambiente era de tristeza, de ruína e de tragédia. Como um povo que poderia ter tudo, era um povo que estava tendo nada. Como um povo que devia ser referência para o que é bom, estava se tornando referência para o que é mal. Ou seja, referência na lata do lixo. O plano de Deus não estava sendo cumprido e isso estava entristecendo Davi e não alegrando o seu coração, conforme o amalequita acreditava. Se Davi estivesse se regozijando com a morte de Saul, ele estaria preocupado tão somente consigo mesmo, que seria agora provavelmente um novo rei. E foi exatamente o que aconteceu em Hebrom, porque ele se torna o rei de Judá, enquanto um dos filhos de Saul se torna rei em Israel. E aí o que vemos no capítulo 2 de 2 Samuel é Davi de fato sendo ungido rei sobre Judá, lá em Hebrom, e Abner, o capitão do exército de Saul, constitui Isbosete, filho de Saul, rei em Israel. E agora começou, né? Começou a briga, começou a divisão, porque Abner constituiu Isbosete como rei lá em Israel, e agora a oposição, Davi, rei em Judá, acompanhado do seu fiel escudeiro, do seu homem de confiança. Ao lado dele estava todo instante e constituiu-se então exatamente este conflito horroroso. Davi e o seu capitão da guarda contra Abner e o filho de Saul, reino do norte, reino do sul. E aí houve uma guerra. Abner e os homens de Saul e Joabe e os homens de Davi. Olha a confusão no meio do povo de Deus. O povo que devia estar unido agora está dividido. E aí você percebe o verso 26 que diz assim: até quando te demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? Disse Joabe a Abner, para que esse conflito entre família, entre povo de Deus, entre irmãos na fé, pudesse ter uma pausa, porque não era possível que o povo de Deus iria ser destruído por ele mesmo. Ser destruído pelos inimigos, a gente até entende os inimigos atacando para a nossa destruição, mas nós mesmos nos autodestruirmos, tragédia total. Chegamos ao capítulo 3 de 2 Samuel. Davi estava com seu governo estabelecido em Hebrom. Lá teve os seus primeiros 6 filhos, uma poligamia, um filho de cada uma de suas mulheres, o que mais tarde lhe custou muito caro. E enquanto isso, na casa de Saul, Abner se fazia cada vez mais poderoso. Isbosete, em provável insatisfação, acusou o Abner de ter se deitado com uma de suas concubinas.
Abner assassinou Isbosete, comparece diante de Davi tentando fazer uma aliança e Joabe fica sabendo, chama Abner e o assassina. Davi fica chateado, todo o povo de Israel fica temeroso sobre o que vai acontecer. Enfim, uma bagunça se estabeleceu, tudo isso por causa de um negócio chamado disputa de poder. E por que Davi ficou chateado com a morte de Abner, quando este comandava as tropas do norte contra Davi? Por que Davi ficou chateado? Davi ficou chateado em primeiro lugar porque o seu reino estava no início, precisava de reforços, não de mais inimigos. Em segundo lugar, ele havia feito uma aliança com Abner e o seu nome estava em jogo. Ele disse, não, beleza, Abner, vai ficar tudo bem aqui. E de repente, o Joabe jogou tudo isso na lata do lixo por sua própria conta e vingança pessoal, porque Abner havia matado o irmão de Joabe. Ei, é muita disputa, é muita intriga. Terceiro lugar, Davi não concordava mais com a rivalidade entre os irmãos e isso estava se tornando cada vez pior, uma vingança levando a outra vingança e uma outra vingança e não parava nunca. Ei, o povo estava se dissolvendo. Tristeza completa no coração de Davi e obviamente muito mais no coração de Deus. Lá em 2 Samuel 4, quando o Isbosete ficou sabendo da morte de Abner, não só ele, como todo Israel percebeu que era só uma questão de tempo para Davi se estabelecer. Eu te digo que Isbosete foi assassinado, mas não por Abner, melhor dizendo, mas pelos dois comandantes que substituíram Abner. E eles mataram Isbosete e foram até Davi para tentar fazer uma aliança com Davi. Olha que bagunça. Resultado, o povo estava bagunçado, a família estava bagunçada, o império estava bagunçado, a corte estava bagunçada. Vida bagunçada dá nisso daí. Tem que arrumar a casa e dá trabalho para arrumar a casa. Se você olha os capítulos adiante, tudo está um tremendo caos. Tudo está um tremendo caos porque tudo está bagunçado. A casa precisava ser arrumada. De repente a minha casa precisa ser arrumada, a tua casa precisa ser arrumada. Que Deus nos ajude a transformar o caos em bênção pelo poder do Espírito Santo que está à nossa disposição. Graça e paz. Amanhã tem mais. Beijão no seu coração. Vamos continuar acompanhando aí a história de Davi, porque tem muito mais coisa para rolar por aí. Vai ser bênção em nome de Jesus.